E a justiça italiana decidiu manter a deputada federal licenciada Carla Zambelli presa no país durante o processo de extradição. O advogado da deputada, o Fábio Pagnosi, ele vai participar agora em tempo real com a gente de uma entrevista para esclarecer algumas dúvidas sobre os próximos passos da defesa. Bem-vindo, doutor Fábio, ao Em Tempo Real aqui na Jovem Pan News. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. A defesa considera que houve algum tipo de abuso de autoridade ou ilegalidade na prisão da deputada? Boa tarde, obrigado por me receber, parabéns pelo seu aniversário. Bom, sobre a prisão da deputada na Itália, não houve nenhum abuso por parte das autoridades italianas, né? A prisão foi uma prisão tranquila, diferente do que é falado pelo deputado italiano e também pelo embaixador da Itália, né, do Brasil na Itália, o Mosca. A prisão, ele mesmo se contradiz, ele há mais de um mês atrás falou que sabia o endereço da Carla Zambelli e que ela já estava prestes a ser pega, que já tinha um cerco na casa dela, enfim, tanto que teve esse lapso temporal gigante para conseguirem entrar num apartamento que ela estava no mesmo local desde o primeiro dia que ela chegou em Roma, né? Ou, na verdade, na Itália ela já parou em Roma. Então, a ilegalidade não ocorreu. Hoje, nessa audiência, era esperada já uma decisão parecida, porque a deputada ela não tem uma residência própria, ela não tem um trabalho fixo ali na Itália, então o juiz achou ali por bem segurar até que o ministro da Justiça se pronuncie. Obviamente, a defesa ela fez algumas alegações, mas como a audiência hoje foi uma audiência muito grande, ela levou 3h30, a defesa não teve tempo de poder explicar todos os pontos e argumentos para que ela saísse, então foi remarcada uma audiência para o dia 13. Tá? Então, até o dia 13, ela permanece detida ou até o ministro da Justiça se pronunciar. Se ele se pronunciar antes disso, começa-se, então, um processo de extradição ou não da deputada. Bom, a gente conversava durante o episódio esta semana, quando foi confirmado que ela foi identificada, o senhor me contava que ela foi se apresentar à justiça italiana. E aí vem a informação depois que os policiais foram até esse apartamento onde ela estava. O senhor consegue nos explicar se ela foi até uma delegacia ou ela recebeu a visita dos policiais? De que forma que isso aconteceu exatamente? Ela foi se apresentar ou houve um cerco no apartamento dela? Na verdade, o cerco no apartamento dela existia há mais de mês, né? Só que era um cerco não italiano, né? Eram policiais que não eram italianos, a gente estava em contato com as autoridades italianas a todo momento, nós fomos ali despachar no Ministério da Justiça, nós fomos despachar no procurador, então, obviamente, o endereço dela era sabido, mas a Interpol não poderia, naquele momento, sem uma decisão ainda oficial, entrar dentro de uma casa ou de um apartamento, só podiam pegá-la na rua ou, de repente, em alguma fronteira, enfim. A Carla, ela tem muitos problemas de saúde, então foram várias versões de como ela se apresentaria, né? Então, ela esperou que o ministro da Justiça se pronunciasse em um tempo menor, né? Um tempo mais curto, o que não aconteceu, para se iniciar realmente um processo de fato e não um processo político. Depois disso, ela preferiu, então, ir para um hospital e, nesse hospital, ela se apresentasse, porque ela estava passando muito mal há muitos dias, né? Inclusive, ela gravou o vídeo que ia se apresentar porque ela não suportava mais essa pressão. E aí, por fim, nesse dia, que foi o dia que a polícia adentrou, foi um dia que ela não aguentava mais. Ela teve, inclusive, a surpresa nesse dia que o marido dela teve as contas bloqueadas, como uma forma, de repente, de pressão para que ela se entregasse. Então, economicamente, a deputada não tinha mais como sobreviver ali no dia a dia, não tinha como comer, não tinha como pagar o aluguel, não tinha como sair à rua. Então, ela ligou para um repórter, na verdade, um repórter da Itália, de um jornal chamado La Repubblica,
e esse repórter fez a intermediação para que a polícia entrasse no apartamento. E informo que em toda hora, todo minuto, eu estava no vídeo com a deputada, então eu presenciei como ocorreu, como foi feito, então não foi nada do jeito que estavam falando, que estão falando que foi feito. Agora, doutor, esse vídeo que nós estamos vendo, inclusive, enquanto o senhor falava, foi gravado antes disso. Foi gravado em que momento? E ele já era uma estratégia da defesa para dizer que Zambelli seria apresentada à justiça? Por que ele foi gravado? Esse vídeo foi gravado até por uma questão da própria deputada. Ela sempre teve, desde o primeiro dia que ela chegou na Itália, ela falou que não queria ficar se escondendo, porque ela não estava fugindo de ser punida caso ela realmente tivesse cometido um crime, mas ela estava fugindo das sanções do ministro Alexandre de Moraes. Isso palavras dela, né? Então, nesse momento, ela falou, prefiro cumprir uma pena que seja na Itália, que seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja democrático e imparcial, do que o Brasil. Então, acho que por isso que a Carla acabou saindo, foi para os Estados Unidos, depois foi para a Itália, para procurar um lugar que ela pudesse responder de uma forma imparcial. E esse vídeo ela fez por livre e espontânea vontade, falando que queria se entregar. Então, a cada momento, ela ficava, ou vou me entregar hoje, vou me entregar amanhã, quero me entregar com maior tranquilidade, porque eu não quero ficar presa há muito tempo, pelas questões de saúde. Então, esse vídeo ele foi gravado, não sei precisar quanto tempo, mas deve ter sido uma semana antes, ou uns 6 dias antes dela fazer esse acordo com a polícia. Bom, o senhor reforça que ela estava no hospital, que a saúde acabou tendo uma complicação nessas últimas horas antes, de fato, de chegar até as autoridades, num eventual cenário que ela retorne. O que os advogados, o senhor, né, a sua equipe deve apresentar à justiça essas alegações em relação às complicações de saúde? Espera que seja convertido em uma prisão domiciliar? É essa linha que a defesa deverá usar, doutor? Só voltando um pouco, eu não disse que ela foi no hospital, ela precisava ir no hospital, né? A saúde dela é muito debilitada. Agora, essa pergunta que você me fez agora, está dizendo em relação à Itália ou ao Brasil? Aqui já, ela chegando, já no Brasil. Ah, tudo bem. No caso dela ser extraditada, tá. Aqui no Brasil, acho que a pauta da defesa é a mesma, né? Nós vamos, obviamente, aqui alegar, né, que ela não teve direito ao grau de jurisdição, ela não teve um julgamento parcial, até porque a pessoa que a julgou é a própria suposta vítima do ataque hacker, então pediríamos que fosse julgada numa outra turma do Supremo Tribunal Federal. Doutor, eu tenho uma pergunta a respeito do processo de cassação do mandato dela aqui no Brasil. Como é que fica essa dupla situação onde ela está pedindo para ser mantida na Itália, que haja o processo de extradição lá, e ao mesmo tempo aqui no Brasil que não seja cassado o mandato como parlamentar brasileira? Não há uma incoerência nisso? Na verdade, não. Na verdade, pelo ponto de vista tanto jurídico quanto pessoal da deputada, eu imagino o seguinte, imagina uma pessoa que teve 1 milhão de votos, estava no seu segundo mandato e, de repente, ela perde os seus direitos, é ceifada ali dos seus direitos de parlamentar, sendo que o parlamentar só pode ser preso em flagrante, isso é garantido na sua imunidade parlamentar. Bom, o processo julgado de forma parcial, né, como já falei anteriormente, cheio de irregularidades, onde não tivemos acesso às provas, aos 700 gigas apreendidos ali com o hacker Walter Delgatti, e nesse momento o ministro pede, então, que a Câmara dos Deputados simplesmente casse a deputada, né? Porém, aí a gente tem um problema de tripartição de poderes, né? Nós temos 3 poderes e esses poderes eles têm que ser independentes. Então, é uma afronta ao Poder Legislativo, né? Simplesmente acatar tudo que o Judiciário ou que o Executivo fala ou determina, porque não pode ser uma determinação, né? Então, tem que passar por um plenário, tem que passar por uma votação, e aí tudo bem, se o plenário entender que ela deve ser cassada, ela será cassada, porém assim ela vai se sentir realmente
julgada de uma forma parcial, onde a maioria a cassou ou não a cassou. Então, eu acho que isso é mais uma questão de individual, né, da própria Carla, para sentir que realmente, como parlamentar, ela não fez nada errado. Então, eu acho que é isso que ela quer demonstrar aqui no Brasil. Doutor, sobre isso, esse tema que a Mônica, enfim, trouxe agora, veja bem, né, a deputada ela ainda responde a um outro processo no TSE que pode resultar na perda de mandato. Já foi, inclusive, condenada, se não estou enganado, aqui pelo TRE. E uma outra coisa, doutor, a deputada Carla Zambelli, em 2022, levou para uma conversa com o então presidente da República um hacker em relação a quem já pairavam grandes suspeitas. Aliás, ele já tinha condenação lá atrás. O senhor não acha que isso também, de alguma forma, veja, levar um hacker à presença de um presidente da República, de alguma forma, não é algo também que conspira contra supostas boas intenções da deputada? Então, eu acho que isso vai muito do ponto de vista, né? Porque naquele momento, o que seria discutido seria se as urnas eletrônicas eram seguras, né? Então, nunca foi comentado sobre nada de invasão à CNJ. Nunca foi pego uma mensagem, uma ligação ou qualquer coisa que ligue a Carla a uma suposta invasão ao CNJ. Ela não ganharia nada com isso, isso não mudaria o resultado das eleições de nenhum jeito, né? Então, o suposto hacker, que ele mesmo foi chamado de mentiroso pela Polícia Federal por mudar 6 vezes o depoimento, isso não são palavras da defesa, é uma palavra do próprio órgão federal, ele simplesmente falou que as urnas poderiam ser fraudadas, ele poderia provar que as urnas não eram a prova de fraude, e nesse momento que ele não conseguiu demonstrar isso, ele simplesmente, depois de um lapso temporal até grande, mandou para várias pessoas, né, esse documento com um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes contra ele mesmo, que para mim é uma piada. Obviamente, a deputada, uma parlamentar, né, ler um documento daquele, ela pedir para fazer um documento do ministro contra ele mesmo, né, não teria o mínimo de cabimento. Então faria para um outro ministro, prendendo o outro ministro Alexandre de Moraes. Agora, não da forma que está, foi muito amador, né? Então eu acho que num ato de desespero, o hacker, ele simplesmente mandou alguma coisa para as pessoas, falando: olha, consegui invadir algo, já que eu não consegui provar as urnas. E lembrando que, na defesa da Carla, lá atrás, né, ali no STF, ela fala que o hacker, tá, em nenhum momento disse sobre invasão de nenhum lugar, tá? E ele mentiu ao dizer que foi falar com o Paulo Sérgio também no Ministério da Defesa por mais de uma vez, ou seja, foi comprovado, inclusive, em audiência, quando o Paulo Sérgio estava, que ele ficou numa sala de espera durante 5 minutos e foi embora. Então, não existem provas, de fato, de que ela ou qualquer outro articulou alguma coisa contra um golpe de Estado, né? Sendo que a palavra apenas de um hacker contra todos os outros, né? Então, é uma coisa que realmente carece ali de informações. Nós queríamos, inclusive, ter acesso a esses 700 gigas que a defesa não teve acesso, né? Tem partes do processo dificilmente são entregues à defesa. O próprio advogado que estava antes ficou ali meses para conseguir alguma parte do processo, e ele vem totalmente falho, né? Faltando pedaços, processo físico misturado com processo eletrônico. Isso tudo, obviamente, para dificultar a defesa e dificultar a forma de como as provas estão encaixadas lá. Doutor, agora rapidamente para a gente encerrar, o senhor tem conhecimento de que está sendo resguardada a integridade física da Zambelli? Ela está numa cela isolada, ela está tomando os medicamentos? Quais são as condições da deputada neste momento? Hoje conseguimos acesso aos medicamentos, né, que ficou restrito no dia da sua detenção. Então, isso foi uma pauta que foi conseguida pela defesa. A questão de onde ela está, na prisão feminina, né, de Rebíbia, eu não tenho informação, lá é muito fechado, eu não tenho informação de como é a cela,
com quem ela vai dividir essa cela. Provavelmente eu vou ter essa informação amanhã, quando o advogado visitá-la na penitenciária e eu poder falar no telefone com ela e perguntar alguns detalhes de como estão as coisas lá. Porém, ela estava serena, estava com saúde, estava bem, obviamente triste por estar passando por esse momento, mas estava confiante da não deportação dela. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua participação em tempo real aqui na Jovem Pan. Qualquer novidade, claro, o senhor tem espaço aberto aqui na nossa emissora. Obrigada, viu? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Agora, 2h34, eu vou chamar você também para essa conversa com a gente. Manda mensagem para o nosso WhatsApp. Qual a sua opinião sobre a prisão de Zambelli? 11 9 13 25 80 55. Eu quero ouvir você. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Vamos voltar com os nossos comentaristas, então? Mônica Rosenberg e Fábio Piperno também já se apresentando aqui com a gente para fazer as análises. Começando pela Mônica. A gente vê aí algumas incoerências na fala também do advogado, né? E no momento que ele diz que é um julgamento que não é feito por um juiz que realmente deveria ser, que não teve acesso às provas. Como é que você analisa essas questões, Mônica? Márcia, é muito triste, toda essa situação é muito triste. Eu fico imaginando um eleitor da Carla Zambelli, que foi uma pessoa tão simbólica, tão representativa, tão importante, ver a situação em que ela se encontra hoje, né? Foragida da justiça, numa penitenciária, na Itália, num processo aí eivado de questões, de dúvidas e de incoerências, como você muito bem pontuou, e toda a questão jurídica que está por trás, né? Onde vai correr o processo, onde seria o foro adequado. Eu fico pensando, eu conheci a Carla Zambelli, fico pensando o que está se passando na cabeça desta pessoa. Será que ela se arrepende de tudo que ela fez, a começar por aquele dia na eleição? Assim, a perda de controle realmente é triste, é chocante. Esperamos que a gente chegue à verdade, entenda o que aconteceu, quais foram os motivos, qual foi os fatos por trás de tudo isso e que ela possa, né, tomar seu tratamento, voltar a estar bem, voltar ao Brasil, responder pelas sanções do que ela fez de errado ou não, quem sabe retomar o seu mandato. Obrigada, Mônica. Agora, Piperno, você acredita que a justiça de lá, italiana, vai fazer essa extradição? Qual a sua análise? Bom, Márcia, eu acho que qualquer outra iniciativa que não seja a extradição da deputada Carla Zambelli seria um ônus político muito grande para a primeira-ministra Giorgia Meloni. Eu acho que ela não vai comprar um atrito político desse tamanho e evitar devolver a Carla Zambelli ao Brasil. Porque vejam só, né, a deputada Carla Zambelli, ela deve aqui no Brasil muitas explicações também, né? Eu sempre me reporto a esse episódio da visita do hacker ao presidente Bolsonaro, porque, veja, ela levou um fora da lei para conversar com o presidente da República e depois com aquela comissão das Forças Armadas que fazia parte lá do processo eleitoral. Isso é muito grave, isso é muito sério. E até hoje ela não revelou ao país o teor dessa conversa, o que efetivamente os três, ela, o presidente da República e o hacker, conversaram naquele momento. E outra coisa, né, Márcia? Se cada preso, se cada condenado que se julga injustiçado pela sua pena, né, pelo sistema judiciário do Brasil, tomar a iniciativa de fugir, bom, então, enfim, daqui a pouco vamos abrir lá uma agência, o Foragidos Tour, que aí vamos ganhar, vai todo mundo ficar milionário. As coisas não podem funcionar assim, né? Eu quero ouvir ainda do Fábio Piperno, rapidamente aqui, Piperno, sobre esse rótulo, então, né, como você diz, de quem acaba tendo um julgamento e tem uma fuga. Você acha que se essa pessoa não ficar inelegível, não tiver uma cassação, isso acaba ajudando numa campanha eleitoral? Será usado como uma espécie de vitimismo numa campanha lá no ano que vem? Existe chance do eleitor reconhecer esta pessoa como o seu representante aqui na capital federal? Então, veja, Bruno, eu acho que esse tema é muito bom e oportuno, porque se isso acontece, por exemplo, com o deputado Eduardo Bolsonaro, se ele retorna ao Brasil, eventualmente é processado, condenado e tal, é evidente que eu acho que dá para discutir se o que ele faz hoje, o que ele pratica hoje,
é meramente luta política ou se de fato resvalou para algum crime. Eu acho que, no caso dele, a discussão seria bastante ampla. E aí dá, sim, para recorrer, né, a essa muleta aí do vitimismo político. É possível. No caso da deputada Carla Zambelli, vejam só, ela foi condenada por um crime bastante objetivo, quer dizer, de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então, ali é um fato muito concreto. É difícil convencer o eleitor de que ela está sendo vítima do sistema, vítima de perseguição política, quando a condenação é tão objetiva, tão clara e forte como foi no caso dela, né? Olha, Piperno, eu vejo às vezes que os eleitores, de um lado, tanto de esquerda quanto de direita, às vezes eles são tão radicais que eles ficam cegos. É a minha análise. Porque tem gente na minha rede social, com o meu site, que eu coloco alguma coisa dela e fala: deputada, estamos te aguardando, estamos aqui com você. E aí eu fico me perguntando, né, se realmente, às vezes, essa cegueira política não também atrapalha o nosso país. A gente vai continuar falando com vocês já já. Continuem, por favor, com a gente.